Bom dia. Hoje vamos começar mais uma hora do cafezinho. Sejam todos muito bem-vindos. Prepare sua caneca. Nós vamos receber hoje Silvana Oliveira. Ela é gestora de jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia. E nós vamos falar, nosso tema de hoje é o jornalismo e o combate ao racismo. Um tema importantíssimo que toda a sociedade precisa se conscientizar, né, desse tema. Então, antes da nossa convidada chegar, que nós estamos esperando ela chegar, né, nós vamos aqui. Bom dia, Marcos, bom dia, Lorena, estão chegando, podem chegar, né? Eu estava falando aqui que o nosso tema de hoje é o jornalismo e o combate ao racismo. O jornalismo é muito importante para a sociedade e também nessas questões sociais, principalmente nessas questões sociais, né? O combate ao racismo, a diversidade. O jornalismo precisa estar a serviço da democracia, das boas práticas, né? E das boas ideias. Nossa convidada de hoje é Silvana Oliveira. Além de ser uma pessoa muito querida e um ser humano espetacular, ela é uma das vozes femininas mais bonitas do rádio baiano, quiçá brasileiro. Silvana é âncora do programa Conexão Sociedade. Ela já entrou aqui, eu vou chamá-la, só um minutinho. Pronto, vamos lá, Silvaninha está entrando. Vamos aguardar ela aceitar o meu chamado. Bom dia, gente. Bom dia, Geramundo. Bom dia, Mude Oficial. Bom dia, Silvana. Bom dia, me ouve bem, alto e claro? Super bem, alto e claro, essa voz maravilhosa. Eu estava aqui apresentando você, eu sei que você dispensa apresentações, mas eu estava aqui Mas falando sobre você para o nosso público. Como eu estava falando, vou repetir, porque eu não sei se ela ouviu, Silvana é uma das vozes femininas mais bonitas do rádio baiano, quiçá brasileiro. Esta é a minha opinião e a opinião de várias pessoas que têm a oportunidade de escutar Silvana todas as manhãs, das 10 às 12, pela Rádio Sociedade. Ela é a âncora do programa Conexão Sociedade. E sua voz, forte e ao mesmo tempo suave, é que dá ritmo ao programa. E, além disso, ela tem um extenso currículo na imprensa e foi responsável pela consolidação da Band News Salvador. Ela foi uma das pioneiras na implantação da Band News. E foi âncora da Band News durante 8 anos e meio e apresentadora do programa Band Entrevista na TV, mediadora de debates eleitorais na Band Bahia, além de ter atuado como apresentadora na Rádio Metrópole e gerenciado o jornalismo na TVE. Ela não é baiana, é natural de São Paulo, mas está aqui na Bahia há 15 anos, né? Ela é formada em jornalismo pela Fundação Casper Libero e desempenhou várias funções em meios eletrônicos lá em São Paulo. É pós-graduada em Política e Estratégia pela ESG e tem especialização em Política Internacional pela USP, além de sua atuação lá na Rádio Sociedade, né, todas as manhãs, e como gerente de jornalismo. Ela também atua como mestre de cerimônia, mediadora em debates, faz media training para profissionais liberais e cursa mediação na Estácio e Direito na Faculdade Social da Bahia. Eu não sei como ela arruma tempo para fazer tanta coisa, mas eu sei que ela arruma. E ela ainda tem marido e cachorro. que, que também dá trabalho, muito, mas também dá muito afeto. não é? Bom dia, Silvana. Bom dia, Sueli, super obrigada por esse convite.
Você sabe que eu tenho uma admiração ímpar aí pelo seu trabalho, pelo trabalho da Atcom. Fiquei extremamente feliz para tomar esse cafezinho a essa hora da manhã com você. E o que é muito bacana, que é exatamente no horário do programa, né? O programa vai ao ar de segunda a sexta. E agora, no sábado, eu estou fazendo um programa especial com você. Um prazer, a honra é toda minha. Silvana, eu queria já entrar no assunto, mas antes eu quero falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo que elas podem mandar mensagem. Já temos 3 perguntas da audiência que foram enviadas durante a semana. Eu vou fazer aqui. Mas as pessoas que quiserem mandar mensagem agora, eu vou, na medida do possível, eu vou falando aqui e dando um oi. Ó, Donaldson Gomes está nos assistindo. Bom dia, meninas. Quero saber como Silvana faz para manter essa voz linda. Eu acho que ela já nasceu assim, Donaldson. Desculpe aí. Menino foi presente de pai e manhã. Foi uma mistura Bahia-Minas, que se originou em São Paulo, entendeu? Que deu isso aí. Mistura boa. Então, entrando logo no assunto. Todos nós sabemos, mas nem todos admitem ou percebem, que o racismo é algo estrutural na sociedade brasileira. E que é algo que todos devemos combater. Porque não basta não ser racista. É preciso combater o racismo. Então, indo direto ao nosso assunto, eu quero lhe perguntar como o jornalismo tem ajudado a combater o racismo? Sueli, mais ou menos. Eu acho que não como deveria. A gente teve uma evolução, sim, nos últimos tempos, mas com certeza nós podemos fazer mais. A gente tem uma ideia de que nós, jornalistas, estamos sempre à frente do nosso tempo, mas nesse caso específico e no Brasil, não. A gente está a roldão do que acontece na sociedade. Me preparando para essa live, eu fui buscar alguns números que chamam bastante a atenção, né, da presença de negros nas redações. Então, segundo o Diese, em 2018, em São Paulo, 13,5% dos jornalistas que tinham carteira assinada se auto-intitulavam negros e pardos, sendo que a sociedade brasileira tem aí, entre negros e pardos, mais 54%. Um grupo de estudos da UERJ fez uma pesquisa em 2019 sobre a composição racial dos 3 jornais de maior circulação do país: Estadão, Folha de São Paulo e o Globo. Para você ter uma ideia de como era formada a redação, 68% de homens brancos, 28% de mulheres brancas, 2% de homens negros, 2% de mulheres negras. Onde é que eu quero chegar com isso? Existe uma tese de que qualquer tipo de análise ética que tenha que ser feita, a gente costuma tomar muito mais cuidado quando as pessoas são parecidas conosco, com pessoas que a gente se identifica. Numa redação eminentemente branca, masculina, com chefia eminentemente branca, masculina, com diretores gerais eminentemente brancos, masculinos, conselho e assim por diante, é muito difícil você tratar da pauta racismo, negritude, como ela deveria ser tratada. Vou entrar em vários assuntos logo, viu, Sueli? Basta a gente ter uma ideia, assim, a gente vê como é tratado uma pessoa, vou falar de um homem de 20 anos que seja preso com 5 gramas de cocaína. De acordo com a cor da pele, numa redação, isso é numa redação, na conversa ali, ele é tratado como um usuário, como um estudante, ou como um traficante, como um bandido. Essa, infelizmente, ainda é a realidade. A sensação que eu tenho é que assim, a gente não é tão avant-garde assim quanto a gente sempre imaginou que fosse, pelo menos não nesse assunto especificamente. Um outro caso que assim chamou muita atenção, né, durante a pandemia, o caso da Globo News com aquela cobertura sobre o assassinato de George Floyd, em que eles estavam discutindo racismo e comentou, enfim, um dos telespectadores colocou: rapaziada, né, o assunto é racismo, a pauta é racismo, isso não é em pauta. E eram só pessoas brancas, né, discutindo aquele assunto. Aí, ok, chamaram no outro dia, fizeram uma bancada só de negros, 6 negros fazendo a apresentação. Você sabe há quanto tempo existe a Globo News? 24 anos. Quando isso aconteceu? Agora. No Em Pauta, ninguém nunca notou, gente, que não tinha um comentarista que fosse negro. É a normalização das situações.
Você vai num restaurante, você não vê negro e você acha que aquilo é normal, que aquilo É o faz garçom. parte. O negro no restaurante é o garçom. Exatamente. E isso Isso se as pessoas repete na acham vida. natural. E isso se repete nas redações. E eu vejo isso no dia a dia, e é interessante, viu, Sueli? Muito mais aqui em Salvador, isso foi um choque muito grande para mim, muito mais aqui em Salvador do que São Paulo. Não que São Paulo não tenha, tem, mas eu vim para cá talvez com uma ideia de que o racismo aqui fosse menor, e não foi efetivamente, que eu encontrei, muito pelo contrário. E percebo uma outra ação também, de pessoas que, quando você trata a pauta da negritude, quando você vem com recorte de raça, porque é o que chega primeiro, inclusive antes do recorte de gênero, a pessoa diz que é mimimi, que é militância, que é só porque você tem um olhar um pouco diferente, um olhar de raça, de falar, não, peraí, se é um jovem de 20 anos que está com serpentes que são proibidas no Brasil e tem-se a certeza de que ele traficou, então ele é um traficante se ele foi condenado. Ou ele é um jovem estudante de veterinária. É a cor da pele que decide isso. Quando um rapaz é preso no shopping porque estava olhando os relógios para trocar um relógio para o pai, isso é uma outra coisa muito complexa, né? Quando você vê uma manchete. Vou citar um outro caso, até que eu acho que ficou mais claro, que foi no Rio de Janeiro também. Um rapaz que foi morto por um segurança. E os títulos das matérias eram sempre jovem é morto por mata-leão, jovem morre, não, jovem é morto não, jovem morre, ou seja, ele tá, a ação era sempre de quem sofreu a violência, né? Ele morreu, ele não foi assassinado. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, né? A gente vê o levante que aconteceu no caso de Ferguson e depois com George Floyd, e assim, e as pessoas acusando efetivamente os policiais de terem assassinado, aquela cena ser um assassinato. Aqui a gente fica sempre dizendo que as pessoas morreram. Então, assim, quem faz isso somos nós, jornalistas, né? É a nossa leitura, que ainda é uma leitura obsoleta, que ao invés de estar à frente, dentro daquilo que a gente imagina, como jornalista, à frente da sociedade, parece que a gente está no roldão. A gente está um pouco depois, inclusive naquilo, na diversidade que a gente tem dentro das redações. A gente precisa fazer mais. Olha, tem várias pessoas falando aqui de você, eu não posso deixar de citar. O Lucas Mascarinha disse assim: quero conhecer mais sobre quem é Silvana Oliveira. Eu falei um pouco sobre seu currículo no início, que é maravilhoso, que é extenso, que é porque não é elogio. Quando a gente fala do currículo de uma pessoa, é tudo que ela fez, tudo que ela faz. Então, aí, para satisfazer a nossa audiência, quem é Silvana Oliveira por Silvana Oliveira? Rapaz, eu sou filha de seu Honório, um mineiro que passou, filho de pedreiro, passou muita fome, foi para São Paulo ser lixeiro, ser pedreiro, né? Estudou até o 4º ano primário. Sou filha de Dona Silene, nascida em Amargosa, que a mãe morreu de parto, né? E foi criada por uma tia, mais ou menos, né? Foi empregada doméstica a partir dos 4 anos de idade. E que quando se casou com 16 anos, grávida da minha irmã mais velha, e que quando percebeu que o marido que batia nela, né, era violento com ela o tempo inteiro e se embriagava, ia começar a bater nos filhos, se picou para São Paulo com 3 crianças pequenas para tentar se virar por lá. Lá eles se encontraram, meu pai já estava lá, ela se encontrou, e aí nasci eu em berço de ouro, perto do que aconteceu com os meus irmãos, né? Tive uma educação acima da média, né? Estudei em um dos melhores colégios da Zona Leste de São Paulo. Isso me marcou muito porque éramos 3 alunos negros, né? Eu, Neuza e Rogério, só. Olha só, eu lembro o nome deles, hein? Até hoje. Fiz jornalismo na Casper Libero, trabalhei em vários lugares diferentes. Na Band São Paulo cheguei a ser editora-chefe, mas sempre fui, eu não sei se a cota, na época a gente não tinha muita cota ainda, né? Mas assim, eu sempre fui aquela que era a única é aquela jornalista negra, porque eu nunca tive par. A primeira vez que eu entrei numa redação e que tinha uma negra que trabalhou comigo foi aqui, na Band Bahia, Linda Bezerra. Foi a primeira vez que eu tive contato com alguém. E Grande depois que eu pessoa. vim para cá, maravilhosa. Vim para cá por amor, eu digo, né? Encontrei um carioca que morava aqui, me apaixonei, era um momento muito difícil na minha vida, tinha perdido meu pai, meu irmão no mesmo ano, enfim, a família já tinha se arrumado, vim para cá.
E aí comecei a trabalhar aqui, gerenciei o jogo, fui chefe de produção da TVE, depois gerente de jornalismo da TVE, fui para a Band fazer edição do Jogo Aberto, que era apresentado por Mário Kertz na época. Depois fiquei editora, na casa como editora. Aí quando o Mário saiu de lá, me chamou para ir para a Metrópole, fiquei na Metrópole, um prazer enorme. Fiz ali a substituição de Mário várias vezes. E aí quando a Band News chegou aqui, 3 meses depois, eu fui chamada para dirigir o jornalismo e fazer a consolidação da emissora. Fiquei lá 8 anos em Tralalá, saí, fui viajar, voltei, fui coordenadora de TV na Secom, e depois fui convidada para gerir aí e modernizar o jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia. Esta é Silvana Oliveira. Silvana Oliveira. Sim, casada com Jean Carlos, meu namorado, e mãe de cachorro, mãe de Aslan, meu xoxô preto. Pronto, então está aí respondida a sua pergunta, Lucas Mascarenhas. E Gabriela de Paula, nossa querida Gabriela de Paula Garcia, está dizendo aqui, Silvana é a voz, a inteligência sagaz por trás da voz. E aí, ele disse assim, o Lucas falou, quero ouvir Silvana narrando um gol do Corinthians. Eu vou aprender. Ainda não sei, mas vou aprender. Na futebol, né? Que é outro... Menino, estou vendo aqui, ó, Hassana dizendo, verdade, eu esqueci de dizer que canto, fiz parte de um coral aqui, do coral da Secom, vai ter apresentação online e danço, mas estou com a patinha machucada, então não estou podendo dançar nesse momento. Que maravilha. Silvana, Gabriela de Paula está dizendo que Silvana foi a única chefe negra que tive na vida e foi a melhor líder da minha carreira. Digo isso a todo mundo. Dalvo Santana, que foi cinegrafista lá do TV Bahia, está aqui. Vixe, tem muita gente. Ó, se eu for ler tudo que está aqui, Sil, a gente não vai fazer live, só vai bater papo. que também não é coisa ruim, é bom bater papo, né? Mas aí, voltando para o nosso assunto, antes eu quero lembrar a vocês que todas essas lives do cafezinho, elas estão disponíveis no IGTV, tanto no perfil da ATECOM, como no meu perfil pessoal, Sueli Temporal. E vai lá e pode conferir essa live, quando eu terminar eu vou subir para lá. E também a gente transforma as lives em podcasts, que podem ser escutados no Apple Podcast, no Spotify e no Google Podcasts, além de outras plataformas. Então, de que forma o jornalismo pode ajudar a combater o racismo? Eu acho que, primeiro, vou começar pelas chefias, né? Gabriela disse que eu fui a única chefe negra que ela teve, eu nunca tive um chefe negro. E eu acho que, assim, as chefias podem, sim, agir fazendo políticas afirmativas dentro das suas redações. Vou ser muito sincera, Sueli, eu me peguei, certa feita, como diria minha mãe, com 2 candidatos a estágio muito similares e tendendo por uma menina branca. E eu fiquei sem entender por quê. Me paralisou ali, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E eu percebi que era o racismo estrutural, que me dizia que, apesar delas serem iguais na competência que elas tinham e na possibilidade de desenvolver as aptidões, isso foi na Band News, dentro de uma redação, que a menina branca era melhor. Então, eu vou começar por aí. Que os chefes, os gestores, se desconstruam disso que não é realidade. Que a gente tente passar a ter redações mais diversas. Hoje, infelizmente, eu entro nas redações aqui da nossa casa, né, aqui de Salvador, e ainda vejo redações majoritariamente brancas. Se não majoritariamente brancas, existem algumas redações que são interessantes. Elas têm até uma mistura, mas você percebe que os negros são aqueles com traços mais finos, né? Ou são apenas as meninas com cabelos alisados. Nada contra, gente, nada. Eu luto para que a mulher negra possa fazer o que quiser no cabelo. Mas para mim não é aceitável que sejam aceitas apenas aquelas que não têm dread, que não têm trança, que não têm o cabelo crispo. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da nossa casa, sabe? Ter redações mais diversas. A diversidade faz com que o olhar da negritude, o olhar negro presente ali, como o olhar feminino, esteja mais presente e traga uma outra observação, um outro lugar de observação para as pautas. A segunda coisa é realmente fazer políticas afirmativas de
Rapaz, se eu tenho duas fontes, por que eu não posso chamar para falar de economia um negro? Você já percebeu, Sueli, como os negros hoje, claro, a gente tem um lugar de fala que é nosso, efetivamente, sim, mas como a maior parte das pautas em que os negros participam é sobre racismo, é tão difícil, rapaz, você ver um negro falando de economia, de política, de justiça. Por quê? Alguém vai me dizer que não tem um economista negro, que não tem? Ou seja, a gente precisa, exatamente, a gente precisa tirar o negro desse estereótipo do pivete, do bandido, do desarticulado. E eu acho que isso é uma função nossa também. Se a gente quer uma mudança na sociedade como jornalistas, a gente tem que fazer mais do que apenas noticiar. E se policiar para a gente deixar de fazer textos que digam coisas como homem morre depois de tomar gravata em shopping, né? E passar a dizer segurança mata jovem negro, enfim. Eu acho que colocar a cor é importante, tratar do assunto é extremamente importante, a gente tratar de uma forma transparente. Tem muitas coisas que me incomodam nesse jornalismo. Eu acho que, assim, nesse nosso jornalismo do dia a dia, eu me coloco nele, mas sei lá, acho que dava umas 10 lives para fazer aqui. Eu vou sair da pauta, mas vou entrar na pauta. Sabe aquela moça, aquela jovem médica que caiu do quinto andar do prédio? Sim. Aí eu vou sair aqui da questão raça, mas só para ilustrar do que eu estou falando, de como a gente é descuidado. Eu lembro que eu vi uma matéria de televisão dizendo assim, ela começava assim, bonita, jovem, médica, bem-sucedida. E aí ela vinha contando e depois ela dizia assim que o suspeito, né, o namorado, dizia que ela tinha depressão. Era como se uma jovem, bonita, médica e bem-sucedida não pudesse ter depressão. Ou seja, como é que a gente não pode julgar? Primeiro que depressão é para todo mundo, né? Desculpe estar saindo do assunto, mas entrando no assunto, né? Depressão é para todo mundo. Que é a mesma coisa, o crime é para todo mundo. Tem criminosos de todas as cores, de tez. Inclusive alguns que a gente não sabe nem como é que a cara não é tão de pau, né? Que a gente não sabe que cor é aquela que está ali. Eu acho que se policiar e ter redações mais diversas é um primeiro passo para a gente poder fazer aí algumas mudanças no nosso jornalismo, sabe? Olhar para o lado. Se a gente começar a ir num restaurante, observar e saber que existe o racismo, porque tem gente que não acredita, Sueli. É incrível isso, mas tem gente que não acredita, de verdade. Verdade. E eu ainda tenho lembrança, Silvana, de quando eu comecei no jornalismo, que eu era uma das poucas mulheres na redação, né, do jornal impresso, e eu me lembro do constrangimento que era ter que caminhar até o banheiro, que era no final da redação, e eu tinha que atravessar a redação inteira com todos os homens olhando para a minha bunda, os meus colegas. E que eu tinha que evitar usar saia muito curta, justamente para não chamar atenção. Eu tinha que usar sempre calça comprida, para não chamar atenção, mas mesmo de calça comprida. E olha que minha bunda não é nem tão grande assim, não é nem essa coisa toda. Mas eu quero ler aqui um depoimento de Lani, que é sua estagiária, que já foi minha. Ela diz, eu sou estagiária de Silvana e me sinto muito à vontade em ir trabalhar do jeito que sou. Posso usar meu black nas alturas e sei que não vou ser olhada de forma estranha. Isso é lindo. Coisa mais linda do mundo, viu, Sil? Você está sendo aqui... Muito pelo contrário, eu vivo dizendo coisa linda! Mega Porque o black dela é lindo mesmo. Nós temos aqui a pergunta do Lucas Mascarenhas. Empresários jovens também agem de forma racista e machista como os mais velhos? Jornalistas jovens, é isso? Não, empresários. Ele falou empresários jovens, né? Eu acho Na verdade, vamos abranger. Os jovens agem da mesma forma, machista e racista como os mais velhos? Bom, Lucas, a gente vive numa sociedade que tem um racismo estrutural. Talvez um pouco menos, eu acho que existe um policiamento maior, mas eu não vejo efetivamente, de uma forma geral, uma grande preocupação. Eu não sei o que você está chamando de jovens, né? Eu vejo talvez essa preocupação nas pessoas que têm menos de 20 anos. E aí a gente vai ter empresários de fato na área de startups ou TIs.
né? Mas assim, se a gente pensar em jovens, aqueles que têm menos de 40, eu percebo que existe uma preocupação com o politicamente correto, então existe hoje uma preocupação em ter a cota. Não, eu vou ter uma repórter negra, de preferência uma mulher negra, né, ali, porque eu já garanto 2 cotas numa só, eu já tenho uma mulher e negra, mas eu não vejo uma preocupação em fomentar, em dar oportunidades, porque, gente, é isso, tem que dar oportunidade. Não adianta só colocar a pessoa ali. Ela tem que ter as mesmas oportunidades que outras pessoas têm. Eu vejo em algumas coisas do tipo, você tem um repórter que é negro. Por mais que ele tenha um desempenho igual ou superior a qualquer outro, ele não é chamado para fazer a substituição de um apresentador. Por quê? Por quê? Você vê um revezamento, várias pessoas passando por aquilo, né? Várias pessoas sendo revezadas, e aquele não é chamado. Por que ele não é chamado? Qual é a questão? Então, eu acho que ainda não. Talvez essa nova geração aí que está chegando tenha uma preocupação maior. Mas entenda, eu não sou pessimista, não. A gente está caminhando a passos muito lentos, mas estamos. Agora tem a Mirth Santa Rosa perguntou aqui que ela fez uma pergunta que eu também tenho um elogio a você na pergunta, que eu concordo totalmente, e que essa pergunta ela tem a ver com a pergunta também que eu tinha separado aqui para fazer para você. Então eu vou juntar tudo numa coisa só e também com o que a Gabriela falou. A Mirth falou assim: como ela consegue ser maravilhosa mesmo quando teme racismo? Amo muito ela. Aí a Gabriela também falou assim: a mulher negra é 2 vezes mais excluída. Lembro de vários olhares de surpresa de entrevistados ao descobrirem que Silvana, aquela voz, era uma mulher negra. E aí vem a minha pergunta. Como que você lida com esse preconceito racial que eu tenho certeza que você sofre? Por ser mulher e negra. E você fala do rato, você não lhe veio. E eu vou adendar uma coisa, né? Mulher negra e gorda. Preste atenção. Hoje, a gente é mais conhecido, né, Sueli? Porque você tem Face, você tem as redes sociais dentro das próprias emissoras. Mas, por exemplo, na Band News, Gabi falou de uma forma extremamente correta, foram inúmeras as vezes que entrevistados entravam e diziam para mim: nossa, eu achava que você era diferente. Aí, normalmente, eu perguntava como. Aí diziam: magra, alta e loura, né? Como eu lido, rapaz, depende da situação. Quem me conhece sabe que eu tenho um temperamento assim, um pouco explosivo, eventualmente, sou assertiva, como eu gosto de dizer. De forma geral, eu sou muito direta e falo, né? Assim, já aconteceu, por exemplo, dentro do programa, quando ele era apresentado com o Jorge, da pessoa entrar. Que Jorge Araújo é uma figura, né? Exatamente, cumprimentar Jorge e não olhar para mim. Como se eu tivesse ali, sei lá, como se eu tivesse compondo o cenário. E assim, de forma geral, eu não sei se é um pouco de maldade assim minha, mas quando isso acontece, eu deixo a pessoa sentar e aí eu dou o melhor de mim na entrevista. Né? E aí a pessoa que se vire também para ter que dar o melhor dela. Já aconteceu de eu falar, né, em alguns momentos, de eu dizer, de uma forma delicada. Eu acho que dentro do meu ambiente de trabalho eu nunca disse: você está sendo racista, mas de eu perguntar por que não entendi, por que você está né, por que esse constrangimento. Uma vez aconteceu com um médico, com um otorrino aqui de Salvador, que eu me calei. Eu fiquei tão surpresa, que eu me calei. Na realidade, eu não estava no ar ainda com conexão, eu substituí uma colega que entrou de férias, enfim, tinham 2 dias ali de gap, aí eu fiz esses 2 dias, e nesse primeiro dia foi esse senhor, e foi uma coisa horrível. Eu fiquei chocada. Eu nunca pensei em passar por isso tão diretamente no meu ambiente de trabalho, porque ele ia dizendo assim: eu acho que ela não vai dar conta. Eu acho que ela... E assim, eu ainda tive a ajuda de uma terceira pessoa da redação, que é o gestor de esportes, Expedito Magrini, que ele começou a falar assim... Aqui, Expedito, está aqui nos assistindo. Ele falando exatamente desse episódio. Pois é. Aí assim, ele dizendo: então, quando você estava na Band News, fazendo referências para ver se o indivíduo ouvia. Ele não ouvia.
Ele só conseguia ver a minha cor. Foi uma coisa horrível. E chegou na porta do estúdio, ele ainda dizia, não sei. Aí eu falei para ele, olha, você vai fazer uma ótima entrevista, fique tranquilo. Entramos, fizemos a entrevista e saímos. Teve um outro caso, que eu não quero falar muito desse caso, não, porque agora, terminando a pandemia, agora que eu vou estar, né, recuperada do pé, que eu vou poder tomar as medidas que são cabíveis, mas que ali foi uma mistura, realmente. Eu acho que, assim, houve, pelo que eu percebi, isso estará nos autos com certeza. Primeiro, ele desconhecia meu trabalho, então, assim, ele não sabia quem eu era. Ele achou que eu era uma pessoa que queria ganhar dinheiro, ganhar like ou qualquer coisa assim. Segundo, o que ele viu ali foi exatamente isso, uma mulher negra falando com alguém que era do interesse dele, né? Porque, na realidade, eu não tinha me remetido a ele, eu não tinha... eu estava falando com o preposto da prefeitura sobre o trabalho realizado pela prefeitura e me indignando como eu sempre vou me indignar quando as situações são difíceis, né? Eu acho que, efetivamente, nós somos cidadãos, nós pagamos impostos e eu tenho como função, como lugar de fala, né, de jornalista que está na frente de um microfone, que cobrar do gestor público quais são, o que está sendo feito, em especial no momento de pandemia, né? Então, assim, ali também foi uma coisa, foi muito difícil. E em vários aspectos, de verdade, assim, foi tudo muito difícil mesmo, assim. Eu fiquei muito abalado, inclusive emocionalmente. Por tudo que aconteceu, a Foi forma uma que aconteceu, violência, né? Porque foi uma foi violência. muito violento. Foi Foi muito muito violento. E violento. Eu até a acompanhei, foi muito dificuldade, violento. e assim, até a dificuldade dos colegas de trabalho de lidarem com aquilo. Ficou todo mundo... Eu nunca tinha sofrido uma violência daquela no ambiente de trabalho. Na realidade, eu não achava que era possível, sabia? Sendo bem sincera, assim. A gente Mesmo. pensa, né, que o absurdo, quando a gente pensa que já aconteceu todos os absurdos, aconteceram todos os absurdos, vem um absurdo ainda maior e nos surpreende. Eu também assisti, fiquei muito indignada, assim, eu juro por Deus, a vontade era de voar no pescoço do cidadão. Mas aí a gente perde a razão, né? Mas eu estava Pois ali é. ouvindo a ponto de perder a razão. Tão grande que foi a violência. Mas são águas passadas e eu sei que você vai processar o sujeito e ele vai ter que responder o que tiver de responder, da forma que tiver que responder. Então, continuando a nossa live, que esse assunto é um assunto quente, né? Eu queria lhe perguntar como o preconceito racial se manifesta e como a gente já sabe que ele é estrutural. A gente já citou vários exemplos aí, não só do jornalismo, como do dia a dia. Mas aí eu quero saber, como que ele se manifesta no dia a dia? A questão que você citou do restaurante, todas as pessoas são brancas e apenas o garçom é negro, né? Então, como que esse racismo se manifesta no dia a dia e como a gente pode detectar e reagir? Bom, como ele se manifesta. Rapaz, eu vou dizer para você, Sueli, eu sou casada com um homem negro, né? A gente vivencia o racismo de tantas formas, o preconceito racial, que chega a ser difícil. Eu vou aqui, né, falar bem rapidinho de uma situação que aconteceu na quinta-feira, quando eu fui fazer a revisão da cirurgia. Eu entrei no hospital, que eu fui aqui num hospital perto de casa fazer a revisão, e fui atendida por um rapaz, ok, sentei, fiquei aguardando ali meio que na portaria, o namorado que foi guardar o carro. Várias pessoas entraram no hospital sem terem a medição da temperatura e sem serem perguntadas para onde elas iam. Isso eu notei porque eu estava sentada de frente para a portaria. Meu namorado é um homem alto, negro, né, forte. Quando ele chegou, imediatamente eu vi um movimento, inclusive corporal, da pessoa que estava na portaria, do homem que estava na portaria. Ele foi, parecia que o medidor de temperatura era uma arma, literalmente. Aí ele mediu a temperatura de Jean, assim, e falou, para onde você vai? Assim mesmo, esse tom. É um hospital que tem uma hotelaria grande, né, aqui em Salvador. E aí ele falou, não, vim buscar, né, vou levar minha esposa. Aí quando eu levantei, ele veio medir minha temperatura. Ele falou, posso medir sua temperatura? Aí eu falei, depende. Se você for atrás de todas as pessoas que você não mediu a temperatura, que eram brancas e passaram por aqui agora, pode. Porque eu não entendo por que na pandemia só nós é que estaríamos com febre.
Não mais. Aí ele ficou, não mais, não mais. Aí eu falei, pois é, existe alguma coisa de errada nessa gestão. Esse é só um dos exemplos, né, de como é que o preconceito racial te pega de roldão quando você presta atenção. Dentro do jornalismo, todas essas formas que eu já citei. O olhar do entrevistado, a escolha da fonte, né, que muitas vezes você prefere. Veja o caso, não vou fazer um julgamento, porque a matéria não é minha, de Alexandre Galvão, inclusive maravilhosa, dessa senhora, né, que se dizia advogada, né? Será que se essa moça, que chegou a ser coordenadora de um curso de direito, que era branca e loura, fosse negra, ela teria sido coordenadora de um curso de direito? É uma questão. Eu vou dizer a você que eu não acredito que teria. Eu tenho, assim, amigos doutores, que todas as negros, que todas as vezes que precisam se apresentar como doutores, são muitas as provas. Tenho amigos jornalistas que, quando se apresentam como jornalistas na rua, em especial fora aqui de Salvador, né, como repórteres, as pessoas duvidam, as pessoas questionam, né? Já me questionaram algumas vezes se eu era mesmo a gestora de jornalismo dali, enfim. As pessoas se assustam. Eu não tenho pares, eu não vejo. Quando eu vou numa reunião de direção, uma reunião comercial, eu não vejo pares. Ou seja, você ser o único também é a presença do racismo, né? Assim, as pessoas te olharem estranho no lugar onde você mora ou questionarem o fato de você morar num bairro que é tido como de classe média alta, também é a presença do racismo, né? As pessoas olharem para você e te tratarem diferente quando você entra numa farmácia no bairro em que você mora, também é a realização do preconceito, né? Cada vez que alguém fala para mim na redação, e são pouquíssimos, e aí tem um enfrentamento feio mesmo, que aquilo é mimimi de militância, ou que é jornalismo de militância, é o preconceito, né? Nesses casos, das pessoas que estão comigo, ou que trabalham próximas a mim, que são jornalistas, eu normalmente sou muito taxativa e falo de uma forma muito direta. Eu acho que a gente precisa falar, sabe? E acho que quem está do lado, mesmo a pessoa que não é negra, quando ela vê, ela tem que falar também. A gente precisa tratar desse assunto. A gente precisa se enxergar como preconceituosos que somos, como racistas que somos, como uma sociedade que não possibilita o desenvolvimento de potencialidades, só por causa da cor da pele, de fato. A negação já é um problema, a primeira coisa que a gente tem que perder, né? Parar de negar. Exato, Se você nega que uma coisa existe, você não combate, porque você nega. Então, se você está exatamente. negando que o racismo existe, você não tem condição de combater o racismo, porque você não enxerga. E assim, só para você ter uma ideia, Sueli, imagine aí, gente, a gente está falando, hoje nós estamos em 2020, né? Há 14 anos, Dizem, 2006. dizem O que cara, estamos em pois dizem, 2020. o cara, Ali Camel, que era diretor de jornalismo da Globo na época, escreveu um livro dizendo que não existia racismo no Brasil. Eu vou até pegar o nome, ó, Não Somos Racistas, uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Isso há 14 anos. E ele dirigiu o jornalismo da Globo, que na época era, né, a platinada do nosso jornalismo. Quer dizer, era o lugar onde os brasileiros se informavam. Eu acho que nós, jornalistas, temos que ter uma atenção especial a isso. A gente é, sim, formador de opinião. O que a gente fala se replica, é tido como quase uma verdade absoluta. Tem peso, né? Exatamente, exatamente. Cada vez que a gente chama um menino preto de bandido e a gente coloca que ele é bandido por causa da cor da pele, a gente está reproduzindo racismo. E é assim que isso vai para as ruas também. Com certeza, com certeza. E eu sei exatamente do que você está falando, Sil, porque meu avô era médico e era negro. E era casado com uma branca. Então, Ave quando ele Maria. estava dirigindo o carro dele, com a esposa dele ao lado, ele era confundido com o motorista, Imagino, imagino. né? Imagino quantas vezes. Isso, imagino também que deva ter sido Nada, confundido nada com demais alguém ele que ser estava pensando. motorista, mas ele não era Não, mas motorista. imagino que alguém deve ter dito também que ele estava roubando carro ou coisas afins, né? Acho que É não muito chegou a isso. esse nível, mas
Isso é fato, é contado na minha família, que ele foi confundido com o motorista certa feita, que ele estava conduzindo o carro com minha avó. É, é interessante. Meus pais sempre se protegeram muito e tentaram nos proteger muito, né? Assim, meu pai era sempre muito reativo. Era um cara que assim, ele era fiscal de renda do estado e hoje eu entendo por que que ele andava sempre assim, com muito dinheiro, ele escolhia o melhor sempre. Era como se fosse uma forma de nos proteger, sabe assim? A gente ia para o melhor hotel, para o melhor quarto, pedia o melhor prato. Conheço isso. Fiquei até emocionada agora, porque assim, isso veio, né? Enfim, que era a tentativa de mostrar que a gente podia estar naquele lugar, sim, que não estávamos pedindo favor, não, que a filha dele merecia, os filhos dele mereciam estar ali, né? Exatamente. Isso é racismo, né? Isso aí, assim, quando o negro tem que se esforçar para mostrar Imagina. que ele está no lugar dele, né? Que é lícito e que é certo ele estar ali, isso é um racismo, né? Isso é uma É manifestação claro. do racismo. E como que a gente deve reagir a isso? Como Ô, reagir? Sueli, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar Mas isso, você é uma mas pessoa assim, que reage sempre. É por isso que eu estou lhe é perguntando. isso. Você é Eu uma acho pessoa que que assim, a não gente deixa passar. É isso, eu acho que a gente não pode mais deixar passar, sabe? Eu sei que, assim, às vezes o ideal é assim, entra aquela pergunta, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Mas se a gente quer deixar para os nossos filhos uma sociedade melhor, se a gente quer de verdade, eu sigo um perfil chamado Criando Crianças Pretas, e assim, é tanta complexidade, sabe? Se a gente efetivamente quer que uma mãe tenha a tranquilidade do seu filho de 10 anos, poder correr também no shopping ou na rua, sem medo dele ser preso por um segurança ou por um policial militar, a gente precisa falar. A gente precisa ser assertivo. Quando um amigo for racista, a gente tem que chamar e falar: olha, quando a Para que gente tá vir uma feio. situação, quando a gente vir uma situação racista na redação, a gente tem que chamar e tem que falar de verdade, sabe? A gente tem que discutir. Eu acho que acima de tudo, as reuniões de pauta, elas têm que discutir esses recortes também. Além de pensar, vamos fazer o quê? Sim, a gente vai tratar de quem morreu na pandemia, quem foi. Bararara. Agora, por que é que a maior parte dos que morreram é formada por negros? Por quê? O que está por baixo disso tudo? Né? Claro que assim, Desigualdade social, né? desigualdade social, aí você tem, pela desigualdade social, todas as comorbidades que vêm junto, né? E por que essa desigualdade social? Por que as pessoas, apesar de fazerem faculdades, não conseguem o mesmo desempenho no mercado de trabalho? Por que as portas são fechadas? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas você conseguiu. E eu digo, eu sou uma das exceções que confirmam a regra. Eu sou exceção, é a exceção da exceção. Me vejo sozinha, efetivamente, quase que o tempo todo. Hoje que assim eu vejo pessoas mais novas entrando no mercado, tendo oportunidades, mas assim, é, eu acho que as oportunidades precisam ser mais iguais. E nós, jornalistas, a gente tem que discutir isso. Em casa, na rua, com os amigos, tomando cerveja, nas reuniões de pauta, a gente precisa falar. E quando a gente assistir uma situação de racismo, a gente tem que falar também. Sabe, para o bem dos nossos, para o bem daqueles que não são nossos, para o bem das crianças dos outros, para o bem da nossa sociedade. Eu acho que falar é o que a gente pode fazer, de verdade. E eu queria aqui lembrar também que a gente também precisa mudar, é, falando de novo do jornalismo, né? A gente precisa mudar a narrativa, né? Precisa mudar a narrativa. Assim, eu queria até destacar que agora a TV Bahia está com esse programa Conversa Preta, que é muito interessante, né? Que é uma coisa que para mim, é a coisa mais revolucionária que aconteceu nos últimos tempos. Porque é um programa que já devia existir, né? Há muito tempo, porque a maioria da população baiana e de Salvador é negra. Então, por que que não existia um programa falando com essas pessoas? Não só do ponto de vista musical, porque é muito fácil você botar assim, o negro batendo tambor, o negro cantando axé, mas não fala do negro cientista, do negro advogado, do negro jornalista, do negro pintor, escultor, que toca violino. Por que só tambor?
né? Porque uma cantora lírica, que tem, que se você procurar, tem. E elas não são visíveis, essas pessoas que produzem conhecimento fora do carnaval, elas não são visíveis. É isso, dar visibilidade, eu acho que é importantíssimo. Achei muito bacana essa sacada do Conversa Preta. Eu acho que é isso, é preciso falar. Eu acho que dá para a gente ir além do que acontece hoje no Conversa Preta, mas acho que foi um super primeiro passo. Eu acho que trazer outras vertentes, como você disse, assim, cadê? Nossa, o mundo caindo aqui em O casa. cachorro é sua Cadê filha. foi? Cadê, Como é o cadê nome? os médicos? Aslan. O Aslan. Leão de Nárnia. Sabe o Ah, Leãozinho de sim, Leão de Nárnia? Pois é. Nárnia. Pois é, não fui nem eu que coloquei, mas é um show preto, filha. Parece um leão, todo. Eu sei, eu vi uma foto. Eu acho que assim que a gente pode ir além, sabe? Assim, eu acho. Espero que o Conversa Preta vá além e trate mais do que apenas o racismo, mas trate questões da negritude que vão além do racismo. O racismo é importante e que o racismo vire pauta comum, sabe assim? E que a presença de nós negros seja comum, normalizada dentro de todos os jornais. Que a gente não seja, como Luana foi chamada, imagina, Luana é uma pessoa inteligentíssima, foi chamada de Maju Baiana. Nada contra a Maju, inclusive, muito pelo contrário, também outra inteligentíssima, fez Casper Libero e tal. Mas assim, eu quero que as jornalistas e os jornalistas negros sejam contratados por sua capacidade, pelo seu potencial, e não para reproduzir alguma coisa. Eu acho que Luana fez essa transformação, né? A gente tinha aquela ideia de, meu Deus, será que vai ficar na previsão do tempo? Não que seja ruim, não é isso, não. Mas será que vai ser só esse paralelo, né? Cabeça de rede, praça, e de repente foi muito mais. Tá ela aí, ontem fez uma live maravilhosa também, tá ela aí se desdobrando em potenciais, né? Eu acho que é isso. A gente precisa de mais espaço e de fomentar esse espaço, com certeza. E, como você falou, assim, naturalizar a presença do negro nos espaços que ele ocupa, né? A gente fala assim, o cientista negro, por quê? Ele é o cientista, né? O ator negro, não, gente, ele é o ator. Por que que fala assim o ator negro, o cientista negro? É porque são poucos. Então, Pelo menos os que aparecem, né? exatamente. Entendeu? Então, assim, eu concordo com você quando você fala que existe uma tarefa grande para naturalizar a presença do negro em todos os espaços. E isso aí é combater o racismo também, não é? Com certeza. E uma outra coisa, viu, Sueli, que eu acho que a gente pode fazer como jornalista é ter mais estagiários negros nas redações. E lembrar que, assim, que dentro da nossa população, os negros são majoritariamente, digamos assim, formam a maior parte do núcleo mais pobre da nossa população. Então, assim, por que a gente não pode ser mentor também desses meninos e meninas, né? Porque muitas vezes realmente chegam na redação, não fizeram intercâmbio, porque o pai não tinha dinheiro, muitas vezes não falam uma outra língua, mas tem todo o potencial e toda a vontade de mudar, de transformar aquilo. Por que a gente não pode se tornar mentor? Eu acho que esse é um trabalho que eu faço, assim, muito de formiguinha, sabe? Assim, de tentar ser mentora desses meninos e meninas, fomentar primeiro a autoestima, que é uma coisa importantíssima, mas, assim, dar a possibilidade de desenvolver os talentos que eles têm, porque são muitos. E todo menino, toda menina merece essa possibilidade. Fazer a diferença na vida de alguém, né? E Não é? começar e ter isso como um sistema, né? Não fazer uma vez. Que a Gabriela está Exato. falando aqui, quando precisa anunciar que um economista, advogado, médico é negro, parece que se está cumprindo a cota e não dando voz ao reconhecimento, né? Pelo conhecimento. Isso é importante. E assim, e ter, como você falou, ter sistemática, né, de contratar pessoas negras, inclusive para você ter um olhar diferente. Né? Eu vejo Diversidade é lá tudo. pela nossa agência, quando a gente contrata alguém que mora no subúrbio ou que mora numa comunidade, você aprende.
Porque você vê que a gente fica dentro da nossa bolha. O jornalismo, Pois às é, vezes, eu acho que o jornalismo fica dentro de uma grande bolha, né? Que é aquela bolha da sociedade branca, classe média alta, né? O exatamente. circuito Barrondina. E só vai na periferia quando tem morte, tiroteio, né? É a mesma coisa assim, a Bahia. A Bahia só aparece no Noticiário Nacional, no Carnaval, e o Nordeste com a tragédia, desabamento, morte. Nunca tem coisas para contar para a Bahia, será que não tem no Nordeste coisas incríveis que acontecem, como acontece em São Paulo e no Rio? No noticiário ele fica focado nas coisas maravilhosas que acontecem. Se bem que ultimamente não tem tido nada maravilhoso em lugar nenhum. Mas... Porque as pautas comuns, se a gente vê assim, as pautas comuns, elas não são feitas aqui no Nordeste. O Nordeste é sempre o que é estereótipo, o que é É o folclórico, né? É sempre exótico, é o exótico. exótico, exatamente. Eu acho que assim, que a gente pode mudar muito, sabe, Sueli? Eu transformei isso, na época ainda na Band News, como uma missão pessoal, assim, não foi, eu não sei, a partir daquele momento que eu fiz que eu olhei para as duas meninas e falei, meu Deus, por que eu estou escolhendo essa menina branca? O que está me levando a isso? Eu percebi a importância de ter diversidade numa redação. Então, assim, todas as redações que eu geri a partir de então foram redações diversas. Tem gente mais rica, gente mais pobre, que mora aqui, que mora lá, gente que tem black, gente que é mudete, gente que é blogueirinha, gente que, enfim, porque isso realmente fomenta a discussão. De vez em quando tem uma catarse, né? O pau quebra, tem umas confusões, Faz mas isso parte, também é muito bom. faz É isso, e é parte, muito bom. A gente cresce, né? A com gente cresce com certeza. certeza. Sil, eu queria. A gente já está nos 10 minutos finais da nossa live. Passou tão rápido que a gente nem sentiu. Sempre assim. Maravilhosa. Quando o papo é bom, é sempre assim. E aí eu queria que você indicasse um filme, ou um livro, ou uma série que tenha a ver com esse tema que nós estamos debatendo hoje. Olha, Jornalismo e racismo, ou só eu vou racismo. eu vou indicar na realidade, uma coletânea de livros coordenada por Djamila Ribeiro, Ai, que se chama Femininos Plurais. Eu até separei aqui, deixei aberto, só para você ter uma ideia, tem o dela, né, que é o lugar de fala, tem um outro de Adilson Moreira, que fala de racismo recreativo, que é ótimo tratar desse assunto, interseccionalidade com Carla Cotirene, tem racismo estrutural, que é o que eu estou lendo agora, com Silvia Almeida, empoderamento com Joyce Bert, e tem Juliana Borges trazendo encarceramento em massa. Eu acho que essa série é uma série baratinha, custa entre 20 e 30 reais, tem alguns que são 19, você consegue ter um panorama desse racismo no Brasil, de quais são as pontas. E eu acho que ele é leitura obrigatória para quem é jornalista, sabia? Eu acho que a gente começa a se tocar de algumas coisas e como a gente pode mudar. Porque, por exemplo, eu não sou chefe, eu não sou gestor. Sim, mas você faz matéria, né? Coloque o negro ali no lugar de igualdade com uma pessoa que tem a tez, a pele da cor mais clara. Trate as duas pessoas similarmente. Brigue pelo seu título, que ele seja um título antirracista, né? Brigue com seu editor, enfim, realmente discuta esse assunto. Eu acho que cada um de nós pode fazer. Eu sou estagiário. Sim, traga essa ideia para o seu gestor, para o seu supervisor. Diga, poxa, pensei que a gente podia também tratar desse assunto. Né? Eu acho que todos nós podemos fazer um pouquinho, de verdade. Perfeito. E eu queria pedir que você fizesse uma foto desses livros e mandasse para mim pelo WhatsApp, porque aí a gente vai fazer uma postagem como sua indicação posterior a essa live. Tá bom? Eu vou lhe dizer assim, eu não tenho nenhum físico, porque eu estou Não, lendo muito pelo Kindle, não, eu mas eu mando para também. você. Você manda, então você manda os nomes que a gente procura as capas e faz isso tranquilo, Mando. viu? Porque eu li tudo pelo Kindle. Nessa pandemia, eu virei uma leitora do Kindle. Não gostava, não, mas Eu virei. adoro o Kindle, eu gosto Eu muito. virei uma leitora quanto mais do Kindle. Sim, agora que nós já estamos nos nossos 5 minutos finais, eu queria que você
deixasse uma mensagem para as pessoas negras, para os jornalistas, para os nossos colegas, para as pessoas que estão começando hoje e que são negras e que sentem as portas não muito abertas, porque elas já estiveram fechadas. Agora, digamos que elas estão com uma frestinha, né? Bota o pé e passa. Pois é, eu acho que... Rapaz, você me lembrou daquela música de... Esqueci o nome dele. Ergue essa cabeça, né? Mete o pé e vai na fé. Entendeu? Eu acho que, no fundo, para todo mundo, o que eu posso dizer é assim, é possível a gente ter uma sociedade melhor. Cada um de nós pode fazer um pouco mais. Para quem está começando agora, estou super à disposição aqui, se você precisar de ajuda, de conselho, à disposição mesmo. Isso é uma coisa que eu faço com um prazer enorme, né? Eu tive um pai muito presente, que tinha uma experiência corporativa muito bacana para me passar. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade dentro de casa. Então, se você precisar, tô aí, pode falar comigo no Instagram, tô aí para ajudar. Você que é colega, rapaz, leia Femininos Plurais, ajude a fazer essa mudança. Vai ser tão mais bacana para todos nós, para a gente trabalhar, sabe? Eu acho que a gente pode ter uma sociedade muito mais legal. E rapidamente. A gente não precisa esperar pelos nossos netos e bisnetos, não. Muito Ergue essa obrigada. cabeça, vai no pé, o pé e vai na fé. Muito obrigada pela sua participação nessa live hoje. Eu quero agradecer de coração. Eu tenho certeza que as pessoas aqui ficaram vidradas aqui assistindo você. Muito obrigada por compartilhar seu tempo, seus ensinamentos com a gente, porque a live do cafezinho é isso, é a gente conversar com os colegas, é se ver, que a gente não está podendo se ver mais, né, por causa do distanciamento social, e agradecer imensamente. E dizer que na próxima semana nós vamos estar aqui na hora do cafezinho, no mesmo horário, 10 horas, sábado, dia 29, com o editor e fundador do site Dois Terços, que é o Genilson Coutinho. O site Dois Terços é um site voltado para o público LGBTQIA+. E nós vamos falar sobre comunicação corporativa para a diversidade. Vamos saber como que as empresas estão se comunicando com esse público. Não perca. Vai ser maravilhosa. Pode falar o que você quiser, que a gente ainda tem um tempinho. Gente, queria agradecer. Adorei a conversa. Muito obrigada, Sueli, por possibilitar que eu compartilhe, né, um pouco do que eu vivi, da minha experiência do dia a dia com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, é de fato que a gente leva para a vida. Assim, quero te agradecer muito, eu adorei. Estou começando o meu sábado assim, cheio de maravilhosidades. Assim. Obrigada, obrigada mesmo, de verdade, viu? Você mora aqui no meu coração. E você no meu, querida. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus até sábado que vem. Nos encontramos por aí. Abraços virtuais, beijos virtuais. Tchau, queridos. Tchau.